Nenhum alarme soou quando ele entrou na sala. Nenhum grito, nenhuma explicação, apenas o silêncio. E uma mulher com um bebê no colo, em pleno ato de amamentar, sentada no sofá da sala, onde ele assina contratos milionários. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Mas o que mais o chocou foi a paz naquela cena. O que uma funcionária invisível fazia ali com uma criança nos braços? E por que ele sentiu que não queria que ela fosse embora? Lúcia trabalhava naquele apartamento de alto padrão há 2 anos. Era sempre a primeira a chegar e a última a sair. E ainda assim jamais fora notada. Henrique Monteiro, o empresário bilionário e solitário, nunca lhe dirigira um olhar direto. Para ele, ela era apenas mais uma peça no funcionamento silencioso da casa. Para ela, isso era segurança. Invisibilidade era garantia de estabilidade. O retorno ao trabalho 2 semanas antes tinha sido duro. Deixar Vitória, sua filha de apenas 4 meses, foi como largar um pedaço de si na porta da casa de Dona Neide, a vizinha idosa que se oferecera para cuidar da bebê. Lúcia a aceitara, não tinha escolha. O pai da criança desaparecera no momento em que soube da gravidez, nem quis registrá-la, e as contas não esperavam. Naquela manhã, tudo parecia igual, o mesmo piso brilhante, o mesmo som abafado do aspirador, o mesmo silêncio entre os cômodos. Henrique havia viajado no dia anterior e só voltaria no fim da semana. Lúcia se concentrou nos detalhes, como sempre. Pano úmido nas superfícies, rodapé limpo, almofadas alinhadas, até o telefone tocar. Do outro lado da linha, a voz tremida de Dona Neide. Filha, ela não para de chorar. Já tentei de tudo. A mamadeira, a música, o colo. Dona Neide, segura só mais um pouco, tô quase terminando aqui. É melhor você vir, ou deixa eu levar ela aí. Ela quer você. Lúcia olhou ao redor. Só havia ela e Rosa, a cozinheira naquele andar imenso. Suspirou fundo e disse baixinho: traz ela. Mas ninguém pode saber. Ela só não imaginava que, naquele mesmo dia, ele voltaria antes da hora. Dona Neide chegou à portaria do prédio com passos curtos e firmes, a bebê enrolada num pano florido no colo. Vitória estava rubra de tanto esforço, soluçando entre choros longos, com os punhos fechados e a boca em busca de conforto. O porteiro hesitou em deixá-la subir, mas a idosa apenas respondeu: a mãe dela trabalha aqui e a menina precisa mamar. Rosa, ao atender o interfone, liberou a entrada imediatamente. Já havia visto muita coisa naquele apartamento, mas nunca uma criança tão pequena com o rosto contorcido de aflição. Lúcia correu escada acima ao ouvir os primeiros vagidos. Não esperou o elevador. Pegou a filha nos braços e sentiu o desespero dela na pele. Os olhos de Vitória estavam vermelhos. O corpinho tremia. E ainda assim, ela a reconheceu de imediato. Acalmou-se só com o cheiro da mãe. Elas entraram na sala com as luzes apagadas, apenas a claridade da varanda iluminando o ambiente. Lúcia se sentou no canto do sofá, como sempre fazia ao almoçar escondida, e trouxe a filha ao peito. Vitória agarrou-se a ela como se a conhecesse desde sempre, e o mundo inteiro parou por um instante. O choro cessou. O som da respiração da bebê, lenta e profunda, preenchia o cômodo com uma presença estranhamente sagrada. Rosa, que observava à distância, se aproximou em silêncio e entregou uma jarra de água. Lúcia agradeceu com um olhar e continuou ali, imóvel, tentando conter as lágrimas. Sabia que não deveria estar naquele ambiente com a filha. Sabia que aquele sofá não era lugar de colo nem de afeto. Mas a fome de Vitória era maior do que o medo. Fica o tempo que precisar, murmurou Rosa. Se ele não voltar, ninguém vai saber. Lúcia assentiu. Apoiou melhor a cabeça da bebê, ajeitou o pano no ombro e recostou as costas no estofado. Vitória dormiu ali, saciada, com a boca ainda entreaberta,
como se tivesse vencido uma guerra silenciosa. Lúcia não queria se mover. Temia acordá-la. Temia ser vista. Temia tudo. Mas naquele instante havia paz. Enquanto a filha dormia, Lúcia deixou os olhos vagarem pela sala. Nunca havia reparado de verdade naqueles quadros modernos nas paredes, nem na vista da varanda de vidro. O mundo de Henrique Monteiro era outro. Frio, limpo, estéril. Nada ali parecia ter sido tocado por mãos comuns. As revistas sobre a mesa de centro falavam de lucros e investimentos. Os móveis pareciam recém-saídos de uma vitrine. Havia uma rigidez naquela decoração que ela nunca entenderia. O som de uma notificação vibrando no celular de Rosa quebrou o silêncio. Lúcia se encolheu, como se tivesse feito algo errado. Mas Rosa apenas disse: "Baixo." Foi o motorista. Disse que ele ainda está no aeroporto, esperando o embarque. "Vai demorar. Pode ficar tranquila." Lúcia suspirou. Ainda assim, algo dentro dela se remexia. Um medo antigo. Um reflexo de quem vive há anos pisando em ovos para não perder tudo. "A senhora acha que eu fiz mal de pedir para trazer ela?" Rosa se sentou ao lado, sem pressa. Olhou para a bebê e depois para a mãe. Fez o que tinha que fazer. Tem gente que pensa que trabalhar é virar pedra, mas seu corpo ainda é o abrigo dela. E se isso incomodar alguém, o problema não é seu. As palavras entraram em Lúcia como um calor morno. Mas o alívio durou pouco. A cabeça dela já voltava para os riscos. E se o patrão descobrisse? E se alguém comentasse? E se ele achasse que ela havia invadido o espaço dele? Ela se lembrou do momento em que contou à empresa que estava grávida. A frieza na resposta. A troca de olhares entre os supervisores. O aviso implícito de que aquilo não caía bem. Mesmo após os 4 meses de licença previstos em lei, ela teve medo de não ser chamada de volta. Quando confirmaram seu retorno, não hesitou. Mesmo que mal tivesse recuperado o sono, mesmo que o peito ainda enchesse de leite no meio da faxina, Vitória começou a se mexer no colo. Lúcia ajeitou a bebê novamente, com gestos leves, automáticos. Aquele corpo pequeno conhecia cada curva do corpo dela, cada cheiro, cada calor. E mesmo cansada, mesmo exausta, ela sentia um tipo de força que não sabia nomear quando a segurava. Estava prestes a se levantar quando ouviu o som abafado do elevador parando no andar. Os passos não eram de Rosa. Eram outros, mais longos, determinados. O ar na sala mudou. Lúcia apertou Vitória contra o peito, o coração acelerado. Rosa se levantou num sobressalto, correu até a porta da cozinha e parou. O som da chave girando na porta principal ecoou como um trovão. Henrique estava de volta. Ela não teve tempo de reagir. A porta se abriu e ele entrou. Henrique parou à porta como se tivesse entrado em outra dimensão. A mala de mão ainda pendia de seus dedos, os óculos escuros sobre a cabeça, o celular preso entre o ombro e a orelha. Mas a voz do outro lado da linha não fazia mais sentido. O que ele via diante de si era algo que não se encaixava em nenhum planejamento, em nenhuma planilha, em nenhuma hipótese. Uma mulher com um uniforme simples, sentada no sofá da sua sala, com um bebê ao colo, o seio exposto, em silêncio absoluto. E ainda assim, ali, havia algo que o prendia. Algo impossível de desviar. Lúcia sentiu o sangue sumir do rosto. O corpo endureceu, como se tentasse desaparecer naquele instante. Mas Vitória dormia profundamente, a boquinha ainda encostada no peito, os cílios compridos e úmidos repousando sobre as bochechas. Por um momento, ninguém disse nada. Só o som do zíper da mala sendo colocado no chão e o clique sutil do celular sendo desligado. Ela tentou se levantar devagar, sem acordar a bebê, puxando o pano da blusa e abaixando o olhar. As palavras mal saíam. "Me desculpa, senhor. Ela estava chorando muito. A senhora que cuida dela não conseguiu acalmar. Eu pedi para trazer só por uns minutos." Henrique não respondeu.
Seus olhos, antes tão frios, fixavam-se em Vitória com uma intensidade inesperada. Era como se algo nele tivesse sido arrancado à força daquele dia comum, como se tivesse sido jogado de volta ao mundo real, depois de anos numa bolha de vidro e aço. Ele se aproximou devagar. O silêncio dele era mais pesado que qualquer bronca. Lúcia prendeu a respiração. Esperava por uma ordem, uma demissão, um corte seco, mas ele se sentou na poltrona à frente, colocou os cotovelos nos joelhos e perguntou com voz baixa: "Como ela se chama?" Lúcia demorou um segundo para entender que ele falava da criança. "Vitória." Ele repetiu o nome em voz baixa, como se o experimentasse, como se nunca tivesse dito algo tão delicado. Depois olhou para Lúcia. "Ela é sua filha?" "É, sou só eu e ela, desde o começo." Henrique se recostou, pensativo. Lúcia não sabia se isso era bom ou ruim. Sentia o suor descer pela nuca. Queria sair dali, mas a bebê ainda dormia. Queria desaparecer, mas não conseguia se mover. Por fim, ele falou de novo: "Por que trouxe ela aqui?" A pergunta não tinha tom de julgamento. Parecia mais curiosidade do que repreensão. Ainda assim, ela se apressou em responder. "Ela não aceitou a mamadeira. Eu pedi para a vizinha levar só por uns minutos, só até ela mamar. Eu juro que ia descer em seguida. A Rosa me deixou subir, o senhor não ia voltar hoje." Henrique assentiu. Não parecia bravo, só desconcertado. Olhava agora para o chão, como se tentasse reorganizar os próprios pensamentos. "Eu não sabia que você tinha uma filha", disse por fim. "Eu voltei da licença há 2 semanas. Ninguém perguntou então." Ela não completou a frase. Ele levantou o olhar de novo. Parecia notar, pela primeira vez, o quanto aquela mulher era jovem e cansada e forte. "O pai dela..." Lúcia engoliu em seco. Não quis saber. Quando soube da gravidez, disse que não era problema dele. Nem nome ele quis dar. "Registrei só com o meu." Henrique respirou fundo. Pegou um copo de água da mesa lateral e bebeu um gole. Depois ficou em silêncio de novo. Rosa apareceu discretamente na porta da cozinha, mas não disse nada. Apenas observou. Seus olhos encontraram os de Lúcia, como quem dizia: "Tá tudo bem, calma." Vitória se mexeu no colo da mãe, buscando o peito de novo, instintiva. Lúcia ajeitou o pano, cobrindo-se com cuidado, ainda com vergonha. Mas não se levantou, não dessa vez. Henrique não pediu. Ele apenas continuava ali, sentado, olhando não como patrão, mas como alguém tentando entender o que sentia. "Ela é bonita", disse, quase num sussurro. Lúcia assentiu, com um sorriso tímido. Foi a primeira vez que sorriu na presença dele. "Vai ficar tudo bem?" Ela perguntou sem conseguir evitar. A pergunta era mais ampla do que parecia. Estava pedindo muito mais do que uma resposta sobre o momento. Henrique olhou para ela como quem acorda de um transe. Depois se levantou devagar, pegou a mala que ainda estava no chão e caminhou em direção ao corredor. "Rosa, prepara um café para mim, por favor. E deixa a Lúcia terminar o que precisa com calma." Lúcia ficou ali, imóvel, olhando para as costas dele sumindo no corredor. Ainda não sabia se aquilo era um livramento ou o começo de algo muito mais difícil. Mas naquele instante, ao olhar para Vitória ainda dormindo em seus braços, ela soube de uma coisa. Não estava mais invisível. Ela havia sido vista, e alguma coisa no ar daquela casa tinha mudado. O som dos passos ecoando no corredor de madeira polida era suave, mas Lúcia percebeu antes mesmo de ver. Ela ainda estava com Vitória no colo, agora enfaixada numa mantinha cor de creme, adormecida novamente quando ouviu o leve clique da porta do escritório se fechando. Henrique havia desaparecido por alguns minutos, depois da conversa estranhamente calma que tiveram. Mas a sensação dele permanecer pairava no ar como um cheiro novo.
Rosa passou discretamente pela sala, carregando uma bandeja com uma xícara de café e um pequeno pão com manteiga. O rosto dela carregava algo diferente. Um olhar de quem tinha visto mais do que esperava naquela tarde. Um olhar de quem sabia calar. Ele está quieto lá dentro, mas não parece bravo, disse baixo, ajeitando a bandeja na mesa de centro. Ficou uns minutos parado, olhando o berço dobrável da filhinha da irmã dele, que está guardado no closet. Acho que lembrança mexe com todo mundo, né? Lúcia assentiu sem saber o que dizer. Não sabia que Henrique tinha uma irmã. Nunca soubera nada dele, aliás. Só ouvia o nome em chamadas formais e pelas notícias da empresa. Um homem recluso, avesso a exposições, meticuloso e sempre muito correto. As revistas o pintavam como visionário, mas sem calor. Para Lúcia, até aquele dia, ele era só um nome na porta. Vitória mexeu os bracinhos como se sentisse a mudança no ambiente. Lúcia a embalou levemente, os olhos fixos na janela. Lá fora, o céu já começava a ganhar tons alaranjados. Ainda era cedo, mas parecia que o tempo se esticava. Ela sentia o corpo cansado, mas não ousava se mover. O medo de quebrar a calmaria era maior do que qualquer dor nas costas. Henrique voltou à sala. Dessa vez, sem mala, sem celular, sem o terno. Estava com uma camisa azul clara, levemente amassada, como se tivesse tirado o peso da formalidade por uns minutos. Ele parou na entrada da sala e observou Lúcia em silêncio. A imagem dela com a filha dormindo no colo, num canto discreto da sala onde ele normalmente passava, apressado, sem sequer notar os detalhes, parecia ter capturado algo dentro dele. Rosa disse que ela se chama Vitória, comentou, como se precisasse confirmar o que já sabia. Foi você que escolheu? Lúcia levantou os olhos, surpresa pela pergunta. Foi. Escolhi esse nome ainda grávida. Eu achei que ela merecia começar a vida com um nome que significasse força. Ele ficou em pé, encostado à parede, como se não soubesse se devia se aproximar ou recuar. Tinha as mãos nos bolsos, o corpo levemente inclinado para frente, como alguém tentando ler um livro que nunca teve coragem de abrir. Você teve ela sozinha? Ele perguntou sem rodeios. Tive. O pai não quis saber. Disse que não era responsabilidade dele. Nunca mais apareceu, nem no hospital. Henrique não respondeu de imediato. Seus olhos estavam em Vitória, mas seu rosto parecia distante. Alguma lembrança antiga passava por dentro dele. Lúcia percebeu isso, mas não perguntou nada. Eu nunca tive filhos, disse ele, depois de alguns segundos. Nunca me envolvi com ninguém a ponto de imaginar isso. Sempre achei que não era para mim. Muita responsabilidade, muito risco, muita entrega. Ele riu sem graça, como quem admite algo pela primeira vez. Lúcia escutava quieta, sem saber por que ele estava abrindo aquilo, mas não o interrompeu. Meus pais foram ausentes, e eu fui aprendendo a ser igual a eles, presente em resultado, ausente em presença. Me orgulho do que construí, mas às vezes me pergunto o que deixei de lado. Hoje, eu vi essa menina dormindo no seu colo e senti uma coisa estranha, um nó aqui. Ele tocou o peito, como se alguém tivesse empurrado o tempo de volta para mim. Eu não sei o que é isso, mas mexeu comigo. Lúcia não soube o que responder. Sentiu o rosto esquentar, não por vergonha, mas por não estar acostumada a ser o centro de tanta atenção. E menos ainda daquele homem que, até poucas horas antes, era quase um fantasma em sua rotina. Vitória espreguiçou-se devagar. Os olhinhos abriram pela metade, depois voltaram a se fechar. Lúcia a ajeitou no colo, aconchegando o rostinho junto ao próprio pescoço. Henrique se aproximou um passo, não pediu para tocar, nem invadiu o espaço, mas observou com tanta delicadeza que parecia que seus olhos acariciavam o momento. Ela é calma, comentou. Só quando está no peito, senão parece um furacão. Henrique sorriu pela primeira vez. Um sorriso breve, mas sincero.
Depois puxou uma cadeira da lateral da sala e se sentou de frente para Lúcia. Posso ficar aqui um pouco? Ela assentiu, surpresa. Ele apoiou os braços nos joelhos, curvado levemente para frente. Olhava ora para a bebê, ora para ela. O silêncio entre os dois não era incômodo. Era algo novo, quase íntimo e inesperado. Naquele apartamento onde ninguém nunca falava de sentimentos, nascia algo que nem os dois sabiam nomear, mas que já existia e já respirava. O relógio da parede marcava quase 5 da tarde, mas o tempo parecia suspenso dentro daquela sala. A luz do sol começava a atingir de dourado os contornos dos móveis, e o silêncio entre Henrique e Lúcia ganhava um peso diferente. Ele continuava ali, sentado diante dela, como se não tivesse mais nada para resolver no mundo lá fora. Como se, de repente, tudo o que importasse estivesse naquela sala. Lúcia evitava sustentar o olhar. Não por medo, mas porque não sabia o que fazer com o que começava a sentir. Henrique, por outro lado, parecia estudar cada detalhe. A maneira como ela protegia Vitória com os braços, o modo como ajeitava a manta sem nem perceber, o olhar que se perdia no nada e voltava a cada movimento da bebê. Tudo ali tinha vida, e era uma vida que ele não conhecia. Você sempre foi assim? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela ergueu os olhos, confusa. Assim como? Então, calma. Mesmo em meio ao caos. Lúcia sorriu de leve. Era um sorriso curto, de quem já ouviu muitas críticas, mas raros elogios sinceros. Nem sempre. Acho que depois que a gente vira mãe, aprende a respirar fundo para não desabar. Henrique assentiu, pensativo. Olhou para Vitória, que agora dormia com uma das mãos entreaberta encostada no peito da mãe. Tinha algo quase hipnótico naquele estado de repouso absoluto. Como se a menina estivesse protegida de tudo. Eu nunca vi algo assim, ele confessou. Nunca estive tão perto de uma mãe com seu bebê. Parece outra linguagem. Lúcia ajeitou a filha com cuidado, percebendo que Henrique não falava por falar. Era como se ele realmente estivesse tentando traduzir sensações novas. É meio isso mesmo, ela respondeu. A gente aprende a ler um choro, uma respiração, um suspiro. Ela me avisa tudo sem dizer nada. Henrique sorriu com os olhos. Observava Vitória com fascínio, mas não do tipo encantado com bebês. Era outra coisa. Era como se ele estivesse testemunhando um mundo novo. E como você faz? Ele perguntou. Para lidar com tudo sozinha? Ela respirou fundo. A pergunta veio sem julgamento, mas ainda assim tocava em uma ferida aberta. Não tem como fazer. A gente só vai, um dia depois do outro. Tem manhã que eu não consigo nem escovar os dentes. Tem noite que eu acordo de hora em hora achando que ela tá com febre. Eu vivo cansada, mas aí eu olho para ela e fico inteira de novo, nem sei como, só fico. Henrique apoiou o queixo na mão. Seus olhos estavam fixos nela. Não como se observa uma funcionária. Era diferente. Pela primeira vez, ele realmente via Lúcia. Não como parte da casa, não como uma presença silenciosa, mas como mulher, como mãe, como alguém que existia além da função que cumpria. Você parece tão inteira com ela, ele murmurou. Lúcia riu, sem ironia. Por dentro, eu tô cheia de remendo, mas ela ainda não vê. Ele não respondeu. Apenas deixou o corpo relaxar na poltrona, como se não quisesse sair dali. Rosa apareceu à porta da cozinha com o olhar cuidadoso de quem media a temperatura de um ambiente com os olhos. Não interrompeu, apenas fez um sinal discreto, perguntando se precisava de algo. Lúcia negou com a cabeça. Henrique nem notou. Continuava imerso naquele momento. Se quiser, posso descer com ela agora, Lúcia disse baixinho, como quem oferece uma saída gentil. Henrique demorou a reagir. Piscou, como voltando à realidade. Não precisa, ela tá bem aí, e você também. As palavras dele ficaram no ar.
Lúcia não soube o que dizer. Aquela era uma frase simples, mas carregada de algo que ela não estava acostumada a receber: reconhecimento, respeito, presença. Henrique se levantou, passou as mãos nos cabelos e andou até a janela. Ficou um tempo ali, olhando a cidade que fervia lá embaixo. Depois voltou os olhos para elas mais uma vez. Quando terminar o expediente, posso pedir para o motorista levar vocês em casa. Se quiser. Ela hesitou. Não quero te dar trabalho. Não é trabalho. É cuidado. Lúcia engoliu em seco. Não lembrava da última vez que alguém tinha oferecido cuidado sem esperar nada em troca. Vitória se mexeu, esfregando o rostinho na blusa da mãe. Henrique olhou para ela com um carinho que parecia ter brotado do nada, mas que crescia a cada segundo. Posso pegar ela? A pergunta veio como surpresa, mas foi dita com tanto cuidado que Lúcia apenas assentiu. Henrique se aproximou devagar, estendeu os braços e pegou Vitória com uma delicadeza que nem ele sabia que possuía. A bebê se aconchegou em seu colo sem protestar. O calor do corpo dele pareceu acalmá-la de imediato. Lúcia observava tudo sem saber onde guardar o que sentia. Era como se uma porta tivesse se aberto, e a partir dali, nada mais fosse igual. O corpo de Henrique parecia menos rígido com Vitória nos braços. Ele a segurava com uma insegurança quase infantil, como se temesse quebrar algo precioso. Mas, ao mesmo tempo, havia uma calma no modo como a embalava, no ritmo que seus braços assumiam naturalmente. Lúcia observava tudo em silêncio, com uma expressão que misturava espanto e ternura. Não esperava nada daquilo, nem que ele se sentasse com ela, nem que ficasse, e muito menos que pedisse para segurá-la. Vitória resmungou baixinho, como se quisesse se virar, e Henrique rapidamente olhou para Lúcia em busca de orientação. Ela se aproximou devagar e ajeitou a mantinha sob os braços dele, quase encostando os dedos nos dele. Os olhares se encontraram no meio do gesto. Era breve, mas havia uma conexão ali que não vinha de palavras. Acho que ela gosta de você, disse Lúcia com um sorriso discreto. Ela é mais corajosa do que eu, respondeu Henrique ajeitando a bebê no colo. Corajosa? Ela não me conhece e mesmo assim dorme no meu colo. Confiar assim é coisa rara. Lúcia sentou-se novamente no sofá, desta vez mais próxima. Ainda mantinha a postura respeitosa, mas algo dentro dela começava a se acomodar. Como se, pela primeira vez naquele lugar, ela pudesse existir com mais espaço. Henrique olhou para a bebê por alguns segundos antes de perguntar: como foi? Quando você descobriu que estava grávida? Lúcia se recostou levemente. A pergunta não a incomodou, mas trouxe de volta memórias que ela preferia guardar em silêncio. Ainda assim, algo naquele momento a fez responder com honestidade. Eu chorei no banheiro do mercado onde fazia extra aos sábados. Nem era atraso ainda, mas meu corpo já estava dizendo. Fui sozinha comprar o teste, sozinha para confirmar, sozinha para contar para ele, e sozinha para ouvir que ele não queria saber. Henrique não a interrompeu. Apenas segurou Vitória com um pouco mais de firmeza, como se protegesse ela também de algo que já passou. Eu não tive tempo de pensar muito. Fui entendendo tudo no susto. O corpo mudando, a pressão subindo, o medo crescendo. Teve uma noite que dormi sentada na cozinha porque não tinha posição. E mesmo assim, eu sabia que ela estava ali comigo. Sempre esteve. Ele desviou o olhar por um instante. Encostou o queixo levemente na cabeça da bebê. Você não pensou em desistir? Nunca. Eu já tinha perdido tanta coisa. Quando ela apareceu, foi como se o mundo me devolvesse algo que nem sabia que merecia. Ela não tem culpa de nada. Só quer viver. Henrique apertou os lábios. O silêncio dele dizia mais do que qualquer fala. Lúcia notou um brilho diferente em seus olhos, algo entre arrependimento e saudade, mas não perguntou. E você? Ela arriscou com delicadeza. Nunca pensou em ter filhos?
Ele respirou fundo antes de responder. Não, eu sempre estive ocupado demais. Cresci numa casa onde ninguém se ouvia. Meus pais eram sócios de uma rede de hotéis e viviam em reuniões, viagens, metas. A gente almoçava em silêncio. Era como se sentir fosse perda de tempo. Então eu repeti o padrão. Trabalhei, cresci, ganhei dinheiro, mas não tive ninguém, nem sobrinhos, nem amigos com filhos. Essa parte do mundo eu nunca vi de perto. Vitória se remexeu no colo dele. Henrique, agora com mais segurança, levantou e começou a caminhar pela sala, embalando-a com movimentos leves. Lúcia acompanhava com os olhos. Era estranho ver aquele homem, tão acostumado ao controle, ser tão espontâneo com um bebê no colo. A Rosa falou que você guardou um berço no closet da sua irmã, disse Lúcia, quase como uma pergunta. Henrique parou de andar e sorriu de lado. Ela me conhece mais do que deveria. Minha irmã perdeu um bebê no 8º mês. Foi um baque. O quarto ficou montado por anos. Quando ela decidiu desmontar, me deu algumas coisas, disse que eu podia usar um dia. Eu nunca achei que fosse acontecer, nem por um momento. Lúcia abaixou os olhos por um instante, respeitando a lembrança. Depois olhou para ele novamente. Pode ser que aconteça de outro jeito. Henrique assentiu. Continuou andando com Vitória no colo, agora com os pés descalços, como se precisasse sentir o chão. Parou diante da janela e ficou ali por alguns segundos. Eu não sei o que está acontecendo aqui, disse ele sem se virar. Mas sei que tem algo mudando. Lúcia ficou em silêncio, porque ela também sentia. Vitória, ainda dormindo, soltou um suspiro longo. Henrique sorriu. Ela é leve, mas pesa de um jeito bom. Lúcia se levantou. Estava a poucos passos dele. Queria dizer algo, mas não tinha certeza do quê. Só sabia que aquele homem que costumava passar por ela como se fosse vidro, agora segurava a coisa mais importante de sua vida com os braços abertos. E sem pressa. Era a primeira vez que conversavam de verdade. E não seria a última. Henrique passou os dias seguintes tentando manter o foco nas reuniões, nos contratos e nos relatórios que exigiam sua assinatura. Mas sempre que fechava a porta do escritório ou desligava o telefone, o rosto de Vitória voltava à mente como um sussurro. Era impossível esquecer a leveza daquele corpinho no colo, o calor da pele dela encostada no peito dele, a confiança silenciosa daquele sono. E a imagem de Lúcia, sentada com a filha adormecida, continuava presa na memória como um quadro que ele nunca soube que queria pendurado na parede da vida. Na manhã seguinte ao encontro inesperado, ele apareceu mais cedo do que o habitual. Rosa, que preparava o café na cozinha, se surpreendeu ao vê-lo entrar descalço, com a camisa fora da calça e sem o usual blazer preto. Ele andava diferente. Não estava apressado. Olhou ao redor como quem observava a própria casa pela primeira vez. Bom dia, Dr. Henrique. Dormiu aqui? Não, só acordei cedo e achei melhor vir direto. Rosa assentiu, experiente demais para fazer perguntas que ele não estava pronto para responder. Serviu uma xícara de café e deixou em cima da bancada, junto com um pedaço de pão de queijo. Ele agradeceu com um aceno leve e ficou ali, em pé, mexendo o açúcar, como se esperasse alguma coisa. A Lúcia já chegou? Perguntou, quase casual. Chegou sim. Tá lá em cima com a pequena. Deixei ela usar o quartinho dos fundos para dar o peito antes de começar. A menininha veio dormindo. Henrique assentiu, tomou um gole do café ainda quente e caminhou lentamente em direção ao andar superior. Subiu os degraus sem pressa, ouvindo o som abafado das vozes suaves. Quando chegou ao final do corredor, parou na porta entreaberta do quarto de serviço. Lúcia estava sentada na beira de um colchão baixo, com Vitória no colo. Sorria enquanto embalava a filha, murmurando uma canção de ninar antiga. A menina sugava tranquila, com os olhinhos fechados. Ele bateu levemente na porta. "Posso entrar?" Lúcia se assustou, ajeitou o lençol sobre o ombro, mas sorriu. "Claro, senhor. Quer dizer, Henrique."
Ele entrou e se encostou no batente da porta, com os braços cruzados. Observou a cena sem disfarçar a admiração. O ambiente era simples, mas havia calor ali, um tipo de vida que sua casa, com toda a tecnologia e conforto, nunca teve. Ela sempre é assim, tão calma quando está com você, quase sempre. Só se agita quando sente medo ou fome. Mas no meu colo, ela se entrega. Acho que me reconhece. Não pelo cheiro nem pela voz, mas por dentro, como se soubesse que sou dela. Henrique se sentou na cadeira ao lado da porta, de frente para as duas. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: eu nunca soube o que era isso. O quê? Paz. Lúcia ergueu os olhos para ele sem ironia, sem estranhamento, apenas escutando. Eu sempre fui movido por urgência, desde moleque. Acordar cedo, correr atrás, nunca deixar falhar. Conquistei tudo o que queria. E mesmo assim, não sei o que fazer quando tudo está silencioso, quando não tem meta, quando alguém me olha com calma. Vitória terminou de mamar e soltou o peito com um pequeno estalo. Lúcia ajeitou a manta, deu um beijo leve na testa da filha e começou a embalá-la de leve. Henrique observava como ela fazia aquilo sem esforço, como se cada movimento tivesse sido treinado por séculos de instinto. Você parece diferente hoje, disse ela. Eu tô tentando escutar mais. Ontem, depois que vocês foram embora, fiquei aqui sozinho. Andei pela casa, sentei no sofá onde você estava, vi a marquinha do pé da Vitória na almofada e percebi que nunca deixei ninguém marcar nada aqui. Lúcia sorriu, sem dizer nada. Eu achava que controle era sinônimo de ordem, que uma casa limpa, uma rotina precisa, significava que tudo estava bem. Mas tem um tipo de bagunça que acalma. Ela balançou a cabeça, concordando. Depois perguntou: vai querer pegar ela de novo? Henrique hesitou por um instante, mas se aproximou. Lúcia levantou e colocou Vitória com cuidado nos braços dele. A menina mexeu a cabeça, murmurou algo indecifrável e se aninhou no peito dele como se fosse o lugar mais natural do mundo. Ela não tem medo, ele disse, admirado. Ela sente, criança sente tudo. Henrique andou um pouco pelo quarto, testando os passos. Ficou em frente à janela, olhando a rua lá embaixo. Não estava acostumado com aquele tipo de silêncio preenchido, mas não queria sair dali. Lúcia se sentou de novo, agora mais à vontade. Olhava para ele como quem vê um mundo que pode ser bom. Não perfeito, mas possível. Posso trazer ela amanhã? Perguntou, quase sem voz. Henrique se virou. Seu rosto não carregava surpresa. Carregava aceitação. Pode. E pode ficar o tempo que precisar. Era simples. Mas para ela, era tudo. Era a primeira porta aberta depois de muitas trancadas. E naquele instante, nem ele nem ela sabiam o nome do que nascia ali. Mas sabiam sentir. E pela primeira vez, isso bastava. Na terceira semana seguida em que Lúcia levava a Vitória ao trabalho, a casa já parecia diferente. O ambiente, antes silencioso e impessoal, ganhava sons novos, pequenos e sutis. O leve choro da bebê quando acordava. As canções que Lúcia cantava baixinho enquanto arrumava as almofadas. As gargalhadas espontâneas de Rosa, que agora fazia café para 3 em vez de 2. Até o som da água correndo da torneira parecia mais vivo. Henrique começou a trabalhar em casa com mais frequência. Reuniões que antes faziam parte da rotina no centro da cidade passaram a ser feitas por vídeo, com o notebook sobre a mesa da sala de jantar. Não era incomum que, entre um contrato e outro, ele se levantasse para buscar um paninho de boca ou se oferecesse para segurar Vitória enquanto Lúcia varria o corredor. Rosa, observadora como sempre, sorria entre uma tarefa e outra, sem comentar, mas via tudo. Naquela tarde, o céu estava fechado e a luz natural mal entrava pelas janelas. Lúcia tinha terminado de aspirar os tapetes e ajeitava as almofadas quando ouviu os passos lentos de Henrique se aproximando.
Ele segurava Vitória com uma mão e uma pequena girafa de pelúcia com a outra. A bebê estava séria, olhando tudo ao redor como se estivesse mapeando cada canto. Ela gosta da varanda, disse ele parando ao lado da mãe. Sempre olha mais para fora do que para dentro. Acho que ela é curiosa, observadora, como se quisesse entender o mundo antes de falar com ele. Igual você, ele completou com um leve sorriso. Lúcia abaixou os olhos, sentindo o rosto esquentar. Estava cada vez mais difícil esconder o que crescia por dentro. Não era só gratidão, não era só surpresa. Era um tipo de vínculo que se formava em silêncio, mas ganhava forma nas ações pequenas. Henrique colocou Vitória no cercadinho improvisado que Rosa havia montado no tapete da sala. A menina se virou de lado, agarrou a girafa e levou a boca com decisão. Lúcia se aproximou, sentou-se ao lado e ajeitou a mantinha. Quando olhou para cima, ele ainda estava ali, parado, observando. Você tá diferente, disse ela. E você também. Acho que a gente só parou de esconder. Henrique se sentou no chão, cruzou as pernas e olhou para Vitória, que agora tentava alcançar os próprios pés com esforço. Lúcia riu. Às vezes ela passa meia hora tentando pegar o dedão, depois esquece e dorme. Perseverança ela tem. Isso ela puxou de mim. Henrique a olhou nos olhos por alguns segundos, como quem queria dizer algo, mas ainda não sabia como. Lúcia não desviou o olhar. Já não sentia necessidade de manter distância. Era como se cada gesto entre os dois, por mais simples que fosse, já estivesse costurado por tudo o que tinham dividido sem pressa. Rosa apareceu na porta da cozinha com 2 copos de suco. Colocou um ao lado de cada um e se afastou sem dizer palavra. Lúcia tomou um gole e falou baixo. Às vezes, eu me pego imaginando se tudo isso é real. E o que você sente? Que pode acabar a qualquer momento. Henrique segurou o copo, mas não bebeu. Ficou pensativo por alguns segundos. Eu também achava. Mas cada dia que vocês voltam, é como se o mundo me testasse. E eu escolho ficar. Lúcia respirou fundo. Não sabia exatamente o que ele queria dizer com aquilo, mas sentiu. Sentiu porque o silêncio entre eles já não era vazio. Era presença. Vitória começou a resmungar, e Henrique a pegou de volta no colo com um gesto já natural. Andou até a varanda com a menina no braço, mostrando os prédios e as nuvens pesadas no céu. Lúcia o seguiu com os olhos. A imagem dos dois juntos tinha um peso difícil de explicar. Era bonita demais para ser só coincidência. Depois de um tempo, Henrique voltou e sentou-se ao lado dela de novo. Estava mais sério agora. Eu pensei em você ontem. Quando? Antes de dormir. Fiquei olhando para o teto e pensando, por que eu sempre tive tanto medo de gente? Por que sempre evitei vínculos, laços, afetos? Aí lembrei de você, aqui, com ela no colo, como no dia que eu cheguei. E percebi que meu medo nunca foi dos outros. Foi de mim mesmo. Lúcia escutava sem interromper. Havia verdade na voz dele. Havia ferida. E agora? Agora eu não quero fugir. Ela não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro dele, devagar, como se estivesse esperando aquele espaço desde sempre. Ele não se moveu. Deixou que ela ficasse ali. Vitória dormia entre os dois, com a girafa apertada no peito. Do lado de fora, a chuva começou a cair leve, mas constante. Dentro daquela sala, tudo seguia calmo. O mundo lá fora podia correr. Ali dentro, eles tinham o tempo nas mãos. E pela primeira vez, ninguém precisava dizer nada para saber que estavam exatamente onde deveriam estar. A casa de Henrique já não era a mesma, e nem ele. O chão ainda era o mesmo mármore frio, as paredes seguiam brancas, as cortinas continuavam longas e impecáveis. Mas tudo aquilo parecia agora apenas moldura. O que preenchia o espaço era invisível. Era o cheiro do leite que Lúcia esquentava pela manhã, os passinhos leves que ela dava ao limpar o corredor com Vitória no sling.
Os risinhos abafados quando a bebê engasgava de tanto mamar e ela mesma caía na gargalhada, aliviada. Era a Rosa, agora mais solta, preparando bolinhos ao fim da tarde, como fazia em outros tempos, e perguntando baixinho se Lúcia preferia canela ou açúcar. Vitória crescia um pouco mais a cada dia, mesmo que ainda tivesse apenas poucos meses. Já abria os olhos com mais firmeza, como se compreendesse aos poucos que o mundo ao redor era seguro. Henrique, por sua vez, descobria os detalhes que sempre lhe escaparam. O som da respiração leve de um bebê, o susto engraçado ao ouvir o próprio espirro, a forma como as mãozinhas se abriam aos poucos, como se tentassem abraçar o mundo. Lúcia agora andava pela casa sem pisar como quem invade. Ainda era cuidadosa, mas já não carregava o medo nos ombros. Henrique havia feito questão de deixar claro, com palavras e gestos, que ela não era uma funcionária comum e que Vitória não era um incômodo. Aquelas duas presenças tinham transformado tudo, e ele não queria que fosse diferente. Num domingo nublado, a casa amanheceu em silêncio. Rosa havia saído para visitar uma irmã. Lúcia chegara cedo, como sempre fazia, com Vitória enrolada em um cobertor amarelo. Henrique estava de pé, já vestido, mas descalço, com o cabelo despenteado e a expressão de quem esperava. "Bom dia", ele disse, abrindo a porta com um sorriso ainda sonolento. "Bom dia." Ela acordou bem. "E você?" "Também." Ela entrou, e ele pegou Vitória no colo com a intimidade de quem já fazia aquilo há muito tempo. Foram para a cozinha. Henrique já tinha deixado a cafeteira preparada. Lúcia colocou a bolsa no canto e abriu os armários com naturalidade. Tudo era simples, mas cheio de uma cumplicidade recente. Ela sabia onde ficavam os copos. Ele sabia como ela gostava do pão. Depois do café, sentaram-se na sala, cada um com uma xícara nas mãos, enquanto Vitória dormia entre eles no cercadinho improvisado. A menina murmurava coisas em sonhos, e Henrique, distraído, estendia a mão para segurar o pezinho dela por instinto, como se o toque fosse um lembrete de que ela estava ali. "Você pensa no futuro?" Lúcia perguntou, mexendo o café devagar. Henrique levou um tempo para responder. "Antes não. Tudo era hoje, resultado, próximo passo. Agora, penso muito, em como seria ter isso todos os dias. A paz que isso me traz, a presença, você." Ela olhou para ele surpresa. "Eu? Sim, você." "Não só como a mãe da Vitória, mas como você é, firme, gentil, atenta a tudo. Você me ensinou a escutar o que não se diz e a sentir coisas que eu nem sabia dar nome." Lúcia pousou a xícara. Estava emocionada, mas serena. "Você também me ensinou que nem todo homem forte precisa ser duro, que tem gente que aprende a sentir mesmo depois de grande." Ele esticou a mão, tocou os dedos dela e segurou devagar. Os dois ficaram assim, por alguns segundos. O som da chuva lá fora batia leve na janela. Vitória se remexeu no bercinho e abriu os olhos. Espreguiçou-se e soltou um som abafado, entre o choro e o suspiro. Henrique imediatamente se levantou e a pegou no colo. A menina parou, como sempre fazia, assim que sentia o peito dele. E dessa vez, olhou. Seus olhos se fixaram no rosto dele com uma calma estranha. Depois, estendeu uma das mãozinhas e tocou o queixo dele com os dedos úmidos. Lúcia assistia à cena com um nó na garganta. Henrique sorriu para a bebê, que balbuciou algo que ninguém entendeu. Mas logo depois veio um som claro, pequeno, tropeçado. "Papá", foi quase um sussurro, um sopro. Mas foi. Henrique congelou. Olhou para Lúcia com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que ouvira. Ela levou a mão à boca, sem conseguir conter as lágrimas. Ele sentou-se lentamente no sofá, com Vitória no colo, sem dizer nada. Apenas deixou que as lágrimas caíssem. Ela o chamou assim, como se soubesse. Lúcia se aproximou, ajoelhou-se à frente dele e encostou a testa na dele. E ali ficaram, os três, sem títulos, sem explicações, apenas um homem, uma mulher e uma bebê.
unidos por algo que nasceu do gesto mais primitivo do mundo. Uma mãe alimentando sua filha. E um coração que se abriu só por ver e por ficar. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o de Henrique, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Aqui, cada história é feita para lembrar que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados.